Mas eu certamente, claro, no meu íntimo, meu coração bate mais por Israel do que pelos mulás. Acho quase insuportável, em parte, o que foi fabulado e fabricado nos últimos anos. Já não se analisava mais, já não se refletia mais, apenas se cultivavam imagens de inimigos. Praticava-se, por assim dizer, uma demonologia. Quando só existe uma opinião sobre a Ucrânia, sobre Putin, sobre Trump, sobre a Covid, sobre migração, sobre o clima, quando apenas uma narrativa verdadeira e aceitável, então, de fato, a democracia é suspensa pelos meios de comunicação. O governo aqui se baseia na mobilização do medo. Contra a corrente, sobre a pessoa. Olá no Contra a Corrente. Apresentamos posições e perspectivas que a mídia e propaganda silencia. Independente, crítico e bem-humorado, esse é o seu lema em comentários e análises. Ele diz sobre si mesmo: sou uma espécie de lixeiro intelectual que remove todo o entulho para que se possa voltar a enxergar com clareza. Ele é editor e editor-chefe da Weltwoche. Bem-vindo, Roger Koppel. Temos algo em comum. Estivemos na guerra na Ucrânia, em ambos os lados da frente. Conhecemos os dois lados. Fazemos parte dos poucos que também observaram o outro lado. Por que isso é tão importante na sua opinião? Bem, eu não estive na linha de frente, então não posso dizer nada sobre isso. Quando se anda por todos os lados, talvez se perceba que muito do que se acredita saber não é necessariamente verdade. A gente acaba ficando um pouco mais humilde. Na Weltwoche, e também no meu entendimento de jornalismo, a abordagem não convencional é naturalmente importante. Quando todos estão tão certos em seus julgamentos sobre quem são os maus e quem são os bons, sempre acende uma pequena luz de alerta em mim. Então penso que me sinto compelido a conversar, sobretudo com aqueles com quem ninguém mais quer falar. Acaba-se sendo empurrado para esse papel, quase inevitavelmente, de defensor obrigatório de uns contra os outros. Mas acredito que, para nós que estamos de fora, é simplesmente importante, especialmente em guerras, em situações difíceis, em conflitos, nadar contra a corrente, ir na contramão, oferecer resistência. Não porque se detenha a verdade, mas porque talvez não se deva confiar tão rapidamente nas verdades oficiais. Quem nada contra a corrente, encontra a nascente. Seria bom, às vezes isso não dá certo. Também se pode acabar indo contra a corrente e parar em algum matagal. Mas na verdade não me saí mal com esse princípio. Sempre diziam, já há muito tempo, afinal sou jornalista há bastante tempo nesse meio, que se toda a Suíça diz uma coisa, o Koppel diz outra. E é verdade, sim, exatamente isso. Esse é, na verdade, o dever do jornalismo. Nunca acreditar no que os governos ou os círculos dominantes apresentam como verdade. Isso é jornalismo. Ceticismo, desconfiança, de preferência também em relação a si mesmo. E manter sempre a curiosidade, sem jamais cair nesse moralismo arrogante. Talvez Karl Marx tivesse razão quando disse: a opinião dominante é, na maioria das vezes, também a opinião dos dominantes. Bem, eu diria, é claro, que Karl Marx estava fundamentalmente enganado em praticamente tudo. E se houver pontos de contato com a verdade, eles seriam naturalmente, de natureza puramente acidental. Mas é verdade, a opinião predominante é muitas vezes a opinião dos que estão no poder. E os meios de comunicação têm a tarefa de trazer repetidamente a outra perspectiva, também simplesmente para deixar o ser humano um pouco inseguro em sua tendência à presunção. Pois é assim que somos, eu e provavelmente você também. Quando chegamos a uma conclusão, ou acreditamos ter chegado a uma, passamos a nos orgulhar disso. Então, o que é? Entendemos agora essa guerra? Ou estamos muito mais espertos? Não, não.
é sempre preciso manter um pouco de resistência para não perder o chão. Essa é a tarefa. Na verdade, somos menos uma coleta de lixo. Produzimos lixo demais para nos chamarmos assim, nós, o jornalismo. Mas às vezes somos também aqueles que talvez consigam trazer algo de volta à realidade, lançar luz sobre a escuridão ou simplesmente examinar a sobrecarga geral a partir de diferentes perspectivas, sem lhes levar à arrogância. Você trabalhou no Neue Zürcher Zeitung, hoje você é o editor-chefe da Weltwoche. Você posiciona a Weltwoche, pode-se dizer, a parte dos chamados meios de comunicação de qualidade. Como você avalia hoje o panorama da mídia suíça? Sempre tive dificuldade com o termo mídia de qualidade, porque como jornalista, sei muito bem quantos erros e quanta falta de qualidade há em muitos jornais, até nos bons. E sou um jornalista apaixonado, acho que é uma profissão maravilhosa, mas ao mesmo tempo alerto para certos vícios da profissão. Superestimar a si mesmo, ou esses discursos sobre qualidade. E isso tem me incomodado cada vez mais nos últimos anos. Essa ideia de que se diz, agora, são os meios de comunicação de qualidade, como se fosse um distintivo de natação, ou uma medalha que se concede a si próprio. E talvez seja preciso olhar um pouco de forma marxista, ou com Marx por trás disso. Quais são as intenções e os interesses por trás do surgimento repentino de tais termos? E sim, a Weltwoche é naturalmente um título tradicional de qualidade na Suíça. Conta entre os meios de comunicação estabelecidos, de longa data e também respeitados do nosso país. E sempre ocupou ali um papel especial, como uma voz não convencional. Isso foi algo que também me ensinaram aqui. Quando comecei no cargo, conversei com muitas pessoas sobre isso e me aprofundei na história desse título. O aspecto não convencional, nesta redação, e é preciso que seja assim, sempre se reserva a liberdade de observar as coisas de um ponto de vista diferente. Isso significa, é claro, também deixar o leitor um pouco inseguro, o que nem sempre conseguimos. Não se trata de simplesmente confirmar uma expectativa ou proclamar um evangelho, mas sim de lidar com o que é rebelde, com o que vai na direção oposta. E isso caracteriza a Suíça como um todo, também como país. Não somos membros da União Europeia, fazemos muitas coisas de maneira diferente, temos uma democracia distinta. E essa estrutura estatal, digamos, muito vantajosa para a Suíça, também faz com que tenhamos um sistema de mídia de alta qualidade, com bons jornalistas. Mas não queremos elogiar demais, porque aí já começa a vaidade. Ou seja, há muitos problemas que também podem ser analisados aqui, mas no geral certamente um bom nível, que tem algo a ver com essa estranha e anárquica ordem estatal. A pesquisa em mídia constata que, além das fronteiras nacionais, os grandes meios de comunicação seguem a narrativa propagandística da política estatal. Isso também acontece na Suíça? Além disso, jornalistas estão sempre em risco de se tornarem bajuladores do poder. E isso é, de certo modo, compreensível, porque um jornalista naturalmente obtém seu reconhecimento social, seu status e seu prestígio a partir do acesso que tem aos poderosos, aos influentes, às estrelas. Trabalhei por muito tempo no jornalismo cultural e esportivo, e é claro que foi um grande momento para mim quando pude fazer uma entrevista de 3 horas com o guitarrista do AC/DC, Angus Young. Eu certamente não teria conseguido essa entrevista se tivesse construído minha carreira até então com críticas totalmente negativas à obra do AC/DC. E na política, é claro, acontece o mesmo. Os corredores do poder, evidentemente, não estão igualmente abertos para todos. E isso tem algo de muito sedutor. É claro que é difícil encontrar a própria posição em relação ao poder. Minha impressão nos últimos anos, nas últimas décadas, como jornalista que veio praticamente de fora, do campo da cultura e do esporte, e só muito mais tarde entrou no modo de cobertura política, é realmente que há um grande grau de conformismo no jornalismo.
Existe uma espécie de convenção tácita sobre o que se deve escrever, o que se deve considerar bom. Isso existe em todos os gêneros do jornalismo. Também no cinema. Quais filmes se pode achar bons, quais são os diretores da moda e assim por diante. Na política, isso é um pouco mais forte ainda. E então, tive a oportunidade de fazer uma entrevista com um verdadeiro superstar do jornalismo, Ben Bradlee, do Washington Post, o editor-chefe do caso Watergate. Perguntei a ele, qual é, afinal, o princípio mais importante no jornalismo? Ele respondeu, 2 coisas. Primeiro, arrume um bom proprietário para quem você trabalhe. Isso é muito importante. E segundo, nunca acredite em nada do que o governo disser. Isso, é claro, vem da experiência da Guerra do Vietnã, da imprensa crítica americana da cobertura sobre Nixon. Para mim, isso também representa uma era heróica, por assim dizer, do jornalismo. E isso mudou bastante de direção nos últimos anos, de modo que até mesmo pessoas que não são jornalistas, vou citar apenas um exemplo. O diretor alemão Werner Herzog, por quem tenho grande admiração. No contexto de toda a cobertura, não apenas sobre a pandemia e esses temas, mas principalmente após a guerra na Ucrânia, disse em uma grande entrevista que o jornalismo deveria desconfiar das narrativas oficiais de bem e mal. E acredito que muitas pessoas compartilham dessa impressão. Por isso, elas também se afastam de muitos meios de comunicação estabelecidos. Dizem, isso já não é mais uma cobertura independente, e sim jornalistas incorporados, que, no entanto, afirmam não estar incorporados. Há algo errado nisso. A proximidade entre o Estado e o jornalismo, entre o Estado e a mídia, tornou-se grande demais. Isso, é claro, também tem a ver, último ponto, com o fato de que os estados, inclusive na Suíça, subsidiam parcialmente a mídia e de que também há esforços em andamento para subsidiar, ou melhor, comprar, os meios de comunicação de qualidade. São desenvolvimentos perigosos que, no entanto, acabam sendo compensados na internet. Surgem, então, movimentos de reação. Essa tendência, esse perigo existe, e no momento observo uma forte interferência da política sobre a mídia, uma limitação da mídia, e também a tentativa, por parte do Estado, de restringir a liberdade de expressão e a diversidade de opiniões. O conformismo na mídia, o servilismo cortesão, também ficou claramente evidente quando a mídia suíça, e a alemã, nem se fala, simplesmente não noticiou um acontecimento importante. A sanção imposta pela União Europeia a Jacques Bode, um homem que serviu à Suíça como oficial em zonas de guerra e de crise, que escreveu livros críticos e que agora, por não se enquadrar mais no quadro da propaganda, é sancionado. 20 suíços, defensores da liberdade, foram há algum tempo a Bruxelas para demonstrar apoio a ele e foram recebidos até mesmo na embaixada suíça. Por que a imprensa não reage a algo assim? Afinal, trata-se também dos direitos de liberdade da própria imprensa. Essa é uma pergunta interessante. De onde isso vem, afinal? Isso mostra, é claro, a apropriação justamente desses meios de comunicação estabelecidos, ou de certos meios estabelecidos, por uma determinada narrativa de bem e mal. E isso, para mim, e agora estamos falando no contexto de Jacques Bode, estamos falando principalmente sobre a guerra na Ucrânia, na qual ele se destacou como analista, com relatos e descrições que não são compartilhados, que divergem justamente em certos círculos políticos ou do discurso oficial, como se diz. E por isso, ele é sancionado, praticamente tratado como um terrorista. Isso é, evidentemente, um acontecimento escandaloso. E o alarmante é que algo assim já nem é mais percebido como um problema. E é verdade, isso só acontece com ele porque ele ousa se opor. E isso me leva simplesmente ao ponto em que é preciso dizer: esta é justamente a consequência de uma esfera pública excessivamente conformista, de uma, não posso chamar de outra forma, gigantesca fake news ou parcialidade que se viu no tratamento dessa guerra na Ucrânia, de toda essa desgraça que já devasta há muitos anos. Tenho que lhe dizer,
Isso é realmente, acho quase insuportável em parte, o que foi fabulando e fabricado nos últimos anos. Já não se analisava nada, já não se refletia, apenas se cultivavam imagens de inimigos. Praticava-se, por assim dizer, uma demonologia. Era proibido lidar com as causas históricas desse conflito. Não houve discussão alguma, praticamente uma mutilação do pensamento e também da democracia. Pois em uma democracia, diferentes pontos de vista precisam se confrontar em debates públicos para que se tenha afinal alguma possibilidade de escolha. Isso é naturalmente algo que culminou aqui. O fato de que já não podia haver escolha sobre como falar desse conflito. E quando alguém ainda o faz, seja um jornal, então esse jornal é rotulado como fake news. Ou, quando alguém como Jacques Bode ou outros o faz, essas pessoas são colocadas em uma lista de sanções como se fossem criminosas. E esses são acontecimentos realmente extraordinários, que naturalmente também são alarmantes e mostram que um dos pilares fundamentais da nossa democracia já não está mais garantido. E isso significa que, mesmo que alguém como Jacques Bode diga as maiores bobagens, enquanto não caluniar ninguém nem violar nenhum princípio penal, ele é livre para falar. O Estado não deve importuná-lo, nem usar isso para intimidar outros. Então, estamos em um terreno muito escorregadio, e eu digo, sou jornalista, sou empresário de mídia. E isso acontece porque em esferas públicas democráticas, e isso já está nos clássicos da teoria política, Tocqueville já havia alertado sobre isso. Outros também disseram. Nas democracias, o conformismo de opinião pode se tornar um poder totalitário. E é por isso que precisamos desses meios de comunicação que mantêm esse confronto, essa competição de ideias. E isso deve ser feito continuamente. Claro, como Weltwoche, talvez eu também me beneficie disso. Als Weltwoche profitiere ich vielleicht auch davon. Je einseitiger das andere ist, umso einfacher ist es, sich von Quanto mais unilateral for o outro lado, mais fácil é se destacar dessa unilateralidade de forma vantajosa. Mas isso é consequência de uma limitação antidemocrática da diversidade de opiniões. Pois quando só existe uma opinião sobre Putin, sobre Trump, sobre a pandemia, sobre migração, sobre o clima, quando apenas uma narrativa é considerada verdadeira e aceitável, então, na prática, os meios de comunicação suspenderam a democracia. Porque, nesse caso, engana-se o eleitor, fazendo-o acreditar que não há mais alternativas, nenhuma variedade de perspectivas. É como se o Estado e certas instâncias tivessem o monopólio da verdade. Assim, acabamos rapidamente de volta a uma realidade política que se situa em algum ponto anterior ao iluminismo. Estamos testemunhando, Exeter, e uma recaída na Inquisição. Sim, quero dizer, a tentativa é muito importante. É preciso encarar isso sem qualquer moralismo e também sem nenhum drama. O que estamos vivenciando aqui, no fundo, não é nada de novo sob o sol. Desde que os primeiros homens das cavernas saíram de suas cavernas e formaram comunidades que precisavam ser organizadas de alguma forma, com poder e impotência, e surgiu então a relação entre o indivíduo e o coletivo, o Estado, ou como quer que se queira chamar, numa verdade simples não bem ameaçado. Quer dizer, era história por algo que foi a ninguém. War doch nicht selbstverständlich. Demokratie ist ja heute auch nicht mehr. A democracia hoje em dia também já não é algo que se possa dar como certo. Liberdade, direitos humanos individuais, sobre os quais tanto se gosta de falar, sim, mas o que são eles afinal? Quando alguém já não pode dizer o que pensa, quando você é levado de manhã ou vai parar numa lista de sanções. E eu acho que a mensagem desses acontecimentos para nós hoje, também para mim abram os olhos. Tudo isso são conquistas. Conquistas de liberdade pelas quais os antepassados lutaram. Não quero soar melodramático, mas isso não é algo garantido. E a democracia, a liberdade, precisam ser constantemente conquistadas e defendidas novamente. E os inimigos da liberdade, os inimigos dessa diversidade e da democracia, eles não aparecem dizendo somos contra a democracia, somos contra a liberdade. Muito pelo contrário. Eles se apresentam naturalmente com a aparência de benfeitores.
Sim, queremos proteger a democracia. Queremos proteger as informações contra as fake news. Queremos proteger o cidadão de mensagens confusas e enganosas que possam levá-lo por um caminho errado. Esses são os cantos sedutores. Acho, interessante observar esses processos Antes, eu só conhecia isso pelos livros de história. Ich habe das früher nur aus so Geschichtsbüchern gekannt. Und jetzt merkt man, du, wir stecken wieder E agora, percebemos que estamos novamente no meio disso tudo. E, na verdade, este é um momento extraordinário para os jornalistas, porque eles podem fazer o que mais gostam, arrancar algumas máscaras, desmascarar e dizer às pessoas mais uma vez: amigos, abram os olhos, isso é perigoso. Aqui não se trata apenas de índice de massa corporal e alguns temas agradáveis de bem-estar, mas estamos novamente lidando com o essencial. Precisamos, mais uma vez, defender na Europa a liberdade, a democracia. E esperemos que não seja como em 1945, quando os americanos e os russos tiveram que nos salvar de nós mesmos. Quando vocês veem essas medidas na UE, então a União Europeia, especialmente a Alemanha, como força dominante dentro dela, precisa hoje, em termos de democracia, novamente, de ajuda externa. Muito bem, quero dizer, podemos falar abertamente aqui. Além disso, a Alemanha precisa de ajuda democrática de qualquer forma. Mas isso também não é nenhuma surpresa. A Alemanha ainda é uma democracia muito jovem. Na Suíça nós ainda estamos praticando. Já praticamos a democracia há um pouco mais de 700 anos. Pode-se dizer que, mesmo assim, ainda cometemos muitos erros, porque também existem deficiências democráticas ou fenômenos antidemocráticos. Eu estive no parlamento, vi isso, como artigos constitucionais, decisões populares do soberano. O mais alto legislador constitucional simplesmente não foram implementados pelo parlamento, no meio da grade. Sim, isso nós não podemos implementar. Não implementamos. Ou melhor, nós implementamos, claro, mas de um modo que ninguém perceba que está sendo implementado, ou seja, que não pareça nada. Também temos as nossas deficiências. Não quero soar arrogante aqui, mas talvez não seja tão errado tomar os suíços como referência em termos de democracia, porque temos mais prática nisso. Às vezes é aí que os alemães tropeçam, porque o alemão, eu mesmo sou 25% alemão, tem uma certa tendência a ser professoral e moralista. E, sobretudo, quando se ocupa uma função pública, a humildade costuma faltar um pouco. E então, as pessoas acham que inventaram a roda, sem nem saber direito como ela realmente funciona. Ou seja, é claro que reforço sempre faz bem, especialmente para a Alemanha. E a União Europeia é um caso à parte, que talvez valha a pena comentar. Na Suíça, acredito que muitos diriam que a UE é uma construção institucional bem intencionada, surgida por razões históricas muito legítimas e honrosas, mas ainda assim uma má construção. E o que vemos hoje são sintomas de erros de concepção, que, como sempre acontece quando há uma falha em algum lugar, precisam ser reconhecidos com total franqueza para que se possam fazer as correções necessárias. Mas na política, infelizmente, muitas vezes é assim. Esses erros não são corrigidos porque se pode dar o luxo disso, porque se acredita que ainda é possível pagar por isso. Aí é preciso que venha uma bola de demolição mais pesada, que o dinheiro acabe primeiro, que muita coisa aconteça. Numa empresa, você nunca poderia se permitir irregularidades como as que existem na política. Se eu, como empresário, desprezasse meus clientes, como acontece em parte na Alemanha ou em outros países, e também aqui, onde os eleitores são desprezados quando suas decisões não são levadas a sério, então, como empresário, eu já estaria falido há muito tempo. Em Bruxelas, a UE faz propaganda com cartazes nos quais se lê: "Somos a maior democracia transnacional do mundo." Isso é verdade? Acredito que não existe democracia transnacional.
Isso é uma impossibilidade. Algo assim simplesmente não pode existir, pois uma democracia está necessariamente concentrada em um determinado território, um território limitado, uma entidade territorial, um demos, uma população que exerce essa democracia, e em uma constituição estatal democrática, na qual dentro dessas fronteiras, o poder da política e do Estado é limitado e controlado por uma população que é o soberano. E se houver uma democracia transnacional, bem, onde está o demos, onde estão as fronteiras, onde estão as estruturas, onde estão os freios e contrapesos? Então, rapidamente se chega a uma situação como a que avaliamos e observamos na União Europeia. Todos são responsáveis por tudo, mas ninguém é responsável por nada. Então surgem fenômenos como o euro, em que se impõe uma moeda única sobre economias completamente diferentes: a alemã, a grega, a italiana, a espanhola. Isso não funciona, é economicamente impossível. É preciso transferir dinheiro, é necessário um mecanismo de compensação financeira, enquanto ainda houver alguém capaz de pagar. Viu-se isso nas fronteiras. Quando todos são responsáveis pelas fronteiras externas. Então ninguém é realmente responsável. Os estados na fronteira externa disseram: por que deveríamos registrar cada migrante? Aí você é o tolo, porque teria de mandar esses migrantes de volta para casa. É melhor dar a eles uma passagem de trem, assim eles vão para a Alemanha. Eles preferem ir para a Suíça ou para a Alemanha. Eles nem querem ficar na Grécia ou na Itália. Já vivi algumas anedotas sobre isso em conversas com políticos italianos. Porque, afinal, todos esses migrantes vão para a Suíça. O que você acha? Vocês não os registram, certo? Sim, claro que registramos. Então, por que tantos não registrados chegam à Suíça? Bem, isso é um fenômeno. Não é brincadeira, foi o que um deles me contou. Sabe, eles chegam e depois alguns simplesmente desaparecem da noite para o dia. Já não temos nenhum controle sobre isso. E eu nem estou fazendo uma acusação, só estou dizendo, são construções que não resistem à realidade. E é sempre o mesmo problema em todo lugar. O ser humano se torna arrogante, se ilude. Vocês dizem que a democracia transnacional não funciona de forma alguma. Estamos vendo, no caso de Jacques Bow e nas sanções da OEA contra certas pessoas, que uma despotia transnacional funciona muito bem. Sim, quero dizer, esse é um argumento que já vem sendo apresentado há muito tempo. Mesmo na Alemanha, instituições renomadas e críticos já analisaram a União Europeia de forma crítica, repetidas vezes. Se você tirar o demos da palavra democracia, ou seja, o povo, sobra apenas a kracia, que significa poder em grego. Então, no fim das contas, o que se tem é um poder, um governo que emite determinadas diretrizes. E a gente se pergunta, como é que elas realmente surgem? E isso sempre me deixou intrigado. Já há muito tempo. Preciso dizer de forma um pouco anedótica. Por exemplo, quando durante a crise financeira aconteciam os passeios noturnos entre a chanceler Merkel e o então presidente francês Nicolas Sarkozy. Ali eram montados pacotes financeiros gigantescos, por assim dizer, os 20 minutos mais caros da história do Ocidente. Aí a gente se perguntou, onde estão afinal os processos parlamentares? O cidadão foi consultado? E essas conquistas democráticas e institucionais, é claro que precisam ser defendidas. Na UE isso é muito difícil, porque essa União Europeia, por assim dizer, também de forma legítima e compreensível, se associa a determinados valores e praticamente se declara a guardiã do santo grau da democracia, a guardiã do Estado de Direito. Nós somos o Estado de Direito. Os outros não são. Esses são os nossos valores europeus. São representações retóricas perigosas, porque já se percebe a arrogância, a soberba. E hoje em dia é assim. A palavra democracia provavelmente nunca foi usada com tanta frequência no discurso público como agora. E é preciso dizer, onde mais se fala em democracia, é provavelmente onde menos democracia existe. E o senhor acha que essa organização supranacional, a União Europeia, foi feita sob medida para impor sanções extrademocráticas e extralegais?
Es ist einfach eine ganz grosse Gefahr. Veja, há um grande perigo no fato de que uma organização desse tipo seja pouco controlada. Não precisamos tratar disso no nível de um seminário de filosofia política, mas o problema fundamental é o seguinte: o poder é um problema. O poder é sempre um problema. E ao longo de séculos e milênios, o ser humano desenvolveu técnicas para limitar o poder. No fim, chegou-se à ideia, depois do Iluminismo, de confiar ao próprio ser humano por meio das instituições. E com Tatter, todo por Minimpof descrivem poder fundamental alemão. E formstellen na Constituição Soplice e todos os In der Schweizerischen Verfassung, unter Gott, dem Allmächtigen, also da wird auch schon mal eine Machtschranke reingezogen. Então, aí também se estabelece um limite de poder. Ninguém deve imaginar que está, por assim dizer, acima do Todo-Poderoso. Isso não é algo óbvio para todos os políticos. De vez em quando, vemos alguns que acreditam estar sentados no trono mais alto de todos. E esses freios e contrapesos funcionam naturalmente dentro dos estados, porque um estado é um território limitado. E quanto maior o estado, mais problemática se torna, é claro, a ordem constitucional. Os Estados Unidos da América são um estado muito grande, mas que possui um sistema democrático funcional, justamente porque lá existem fronteiras estatais. Eles têm um povo que se identifica como tal, um soberano. E eles têm a respectiva Constituição Estadual, que é supervisionada tanto pelos cidadãos, quanto pelos tribunais, quanto ao seu cumprimento. O sistema é construído a partir de uma desconfiança em relação ao poder. E isso também ocorre na Suíça. A democracia, e especialmente a democracia direta, é uma forma de governo baseada na desconfiança institucionalizada do cidadão em relação ao poder. Mas é claro, quando se tem um sistema que é implementado de forma supranacional, transnacional, como uma superestrutura de grande escala, com responsabilidades e atribuições difíceis de definir, em que não se sabe exatamente quem deve ser destituído, quando não se quer mais essa pessoa, dá-se a impressão de que ali chegam políticos que, em casa, já não serviam para nada. Se você tem um avô, mande-o para a Europa. Esses são, naturalmente, indícios que mostram o problema. E eu realmente acredito que a União Europeia, em sua forma institucional atual, representa em muitos aspectos uma ameaça à democracia. Não porque lá trabalhem verdadeiros antidemocratas ou pessoas mal-intencionadas, mas porque, devido à própria estrutura institucional, existe o risco de abuso, o risco de uma cratia sem demos. Exima Rieberg pode se desenvolver de forma excessivamente livre. E que o Membres se engana a si próprio dizendo, nós nem somos poderosos, nós nem temos nada. Mas de repente percebe-se que já existe algo ali, e esse desconforto em relação ao UE está crescendo. Isso não é apenas algo que talvez você expresse com suas perguntas agora, ou eu com minhas tentativas de resposta, mas vemos que as pessoas sentem um incômodo, que estão se voltando cada vez mais para partidos que são críticos nesse ponto. Na Suíça, já discutimos tudo isso nos anos 1990. Naquela época, essas questões eram urgentes. Nós nos adiantamos um pouco aos outros, por causa da nossa democracia direta, porque tivemos que falar sobre isso, e porque para nós são questões absolutamente fundamentais de soberania e estatal. Mas essa democracia direta teve pouco efeito no caso de Jacques Burg. Eu estava com os 20 convidados da Suíça na Embaixada Suíça e um conselheiro da embaixada explicou, quando questionado, que não puderam emitir um passaporte diplomático para Jacques Burg a fim de protegê-lo. Afinal, não se pode emitir um passaporte diplomático para todo turista na Tailândia que gastou seu dinheiro com garotas de programa. Isso é apropriado? Einen Diplomatenpass ausstellen. Ist das angemessen? Bem, não posso falar aqui sobre o senhor em questão, ele não pode se defender, mas esse caso naturalmente revela abismos profundos. E sabe, é um escândalo absoluto que um cidadão suíço, mas na verdade não importa se é suíço ou não, seja praticamente declarado fora da lei por causa de uma opinião que desagrada aos poderosos.
que suas contas bancárias sejam bloqueadas, que lhe tirem, por assim dizer, os meios de subsistência, que o condenem a mendigar esmolas para poder continuar existindo, que o tratem como um criminoso perigoso. Existieren kann, dass man ihn wie einen Schwerverbrecher behandelt. Das sind doch ganz gewaltige Missstände, die ihnen doch Essas são falhas enormes, que mostram que uma estrutura que age dessa forma não tem mais nada a ver com democracia. Pois em uma democracia, vale o seguinte: toda opinião, mesmo uma opinião errada, deve ser refutada, não pode ser proibida. E isso são coisas absolutamente fundamentais. E é claro que por frases como as que você acabou de ouvir, ou por essa indiferença, percebe-se que se trata de um processo gradual, no qual, de repente, essas evidências democráticas se desestabilizar. Hätten Sie von Berner aus Você esperava mais do Ministério das Relações Exteriores de Berna? Ich hätte vielleicht von der Weltwoche mehr erwartet. Dass wir schon Talvez eu esperasse mais da Weltwoche, que já em outros casos tivéssemos batido tanto tambor assim. Eu não sou o primeiro a ser sancionado agora. Onde estava, afinal, o clamor, quando, em parte, cidadãos russos na Europa, sem que se soubesse exatamente o que eles realmente haviam feito de errado, tiveram suas casas bloqueadas, a entrada negada? Há casos conhecidos, inclusive de jornalistas que exercem seu trabalho de forma equilibrada, que também acabaram nessas listas de sanções. E aí é preciso se perguntar, afinal, nossas regras já não valem mais nada? E será que já não estamos mais dispostos, como na Guerra Fria? Mesmo na Guerra Fria, ainda se podia, até um jornal como a Pravda, era permitido ler. Não era crime ler um jornal soviético. strafbar, wenn du da eine sowjetische Zeitung gelesen hast, aber heute ist das was anderes, da werden also die russischen Portale verboten. Mas hoje é diferente, agora estão proibindo os portais russos. Mas por que, afinal? Perdemos a confiança em nossa sociedade aberta? Temos a sensação de que talvez a outra narrativa possa ser verdadeira, de que não conseguimos mais enfrentá-la com argumentos. Tudo isso são sinais de alerta. E o caso Baab é, por assim dizer, do ponto de vista suíço, um ponto culminante negativo e um terrível alerta sobre o ponto em que já chegamos. São, portanto, desenvolvimentos muito preocupantes, que me mostram que toda essa guerra na Ucrânia, e isso já é a versão mais esperançosa, está como um feitiço que enevoa as mentes, fazendo com que se esqueça, sem perceber, em que trilho errado se acabou caindo. Merkt, auf was für einem falschen Gleis man gelandet ist. Und glauben Sie mir, wenn es gelingt, diesen Krieg zu beenden, E acredite em mim, se conseguirmos acabar com esta guerra, se os americanos e os russos chegarem a um acordo e os ucranianos também entrarem no jogo em algum momento, junto com a UAMORE, então tudo isso sobre o que estamos falando agora vai desaparecer de um dia para o outro, como por mágica. É como na pandemia de coronavírus. No momento em que os tanques russos cruzaram a fronteira ucraniana, a pandemia sumiu. Antes era uma obsessão absoluta. Aliás, o mesmo aconteceu com o clima. A maior ameaça à humanidade de todos os tempos foi empurrada para fora das manchetes. Isso mostra em tipo de atmosfera febril em que vivemos. fiebrige Atmosphäre wir hier haben. wird hier O governo aqui se baseia na mobilização do medo. Coronavírus, agora Irã. Russland, jetzt Iran. Also die Angst ist auch nichts Neues. Bem, Ich meine, Sie o sind medo não é ein nada novo. Journalist. Quero dizer, o senhor é um jornalista experiente. Então, lidar com medos, isso é algo real. Não é proibido governar com base em medos. Quando um político diz que deveríamos ter medo de que o petróleo acabe, ou que talvez devêssemos temer que não seja a ideia mais inteligente desligar as usinas nucleares, se ainda não somos capazes, por exemplo, de cobrir toda a República Federal com turbinas eólicas e painéis solares. O Sr. Mike Ausserv Manaversheit cite uma preocupação ao mil que esse pode ter. Auf eine Sorge oder auf eine Angst, die man ja tatsächlich haben kann. Also die Politik wird immer mit Ängsten gemacht. A política sempre é feita com base em medos. Às vezes eles são imaginários, às vezes reais. Na maioria das vezes temos medo das pessoas erradas e nos preocupamos com as coisas erradas. E as coisas com as quais realmente deveríamos nos ocupar acabam sendo um pouco deixadas de lado. Isso é humano. Não tenho problema com isso. Só começo a ter um problema quando as condições institucionais, quando a liberdade é reprimida, quando a liberdade de expressão é suprimida, já quando surge e é alimentada lá fora uma atmosfera em que as opiniões deixam de ser bem-vindas. Bestimmte Meinungen nicht mehr erwünscht sind.
Isso me desperta instintos verdadeiramente rebeldes. Quando alguém quer me dizer, estávamos mesmo esperando pela sua opinião, então agora é que eu falo mesmo, isso se torna ainda mais importante. Se todos dizem que o clima é o maior problema, então eu tenho que, pelo amor de Deus, discordar. Afinal, este é o nosso estado, este é o nosso mundo. Você precisa discordar de todos, e se os outros te dão a sensação de que a discordância não é bem-vinda, então é justamente aí que você deve discordar com um megafone. É com esse espírito que também faço o meu trabalho. O senhor esteve na Rússia, conhece o país, conversou com os responsáveis, agora dizem aqui que não se pode negociar com Putin. Como o senhor vivenciou isso durante a sua visita? Bom, isso é a maior besteira que já foi dita. Quero dizer, você nem precisa ter estudado história para perceber essa enorme onda de fake news que foi lançada, com essa tal mudança de era e todas essas coisas. Olha, não quero me gabar demais do meu curso de história, nem dos conhecimentos que adquiri por conta própria. Mas uma coisa precisa ficar clara. Uma mudança de era na história simplesmente não existe. Nunca se vira uma página de uma vez. A história é sempre uma sequência de acontecimentos, de cadeias causais estranhas e tudo se mistura. É muito difícil formar um juízo sobre isso. E ainda hoje, Sr. Babi, continuamos refletindo sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Mas, no caso da guerra na Ucrânia, em meia hora, por assim dizer, tudo já estava decidido, discussão proibida. Sabemos onde está Deus e sabemos onde está o diabo. É simplesmente uma vergonha lamentável que nossa mídia e nossa política se contentem com essas teorias primitivas, as tenham aceitado e ainda as promovam ativamente. Contradição proibida. E isso mostra, apenas com este exemplo, o quão perigoso isso é. Pois quando todos repetem as mesmas tolices, todos correm na mesma direção. E quando só se fala de um lado, como em uma ditadura, onde basicamente se decreta, esta é a verdade oficial, e quem discordar é imediatamente mandado para o sanatório. Então você também tem uma política unilateral. É aí que o risco de erros é maior. E um desses erros é essa ideia fixa de que não se pode conversar com Putin. Isso é ridículo. Como é que alguém chega a fazer uma afirmação dessas? Putin ainda manteve conversas por 2 meses após essa escalada da guerra. E nem se trata de um início de guerra, pois a fraude já começa no ponto de partida. Quando você conversa com pessoas do CICV, ou seja, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, elas lhe dizem como me disseram na época, sempre se fala que em fevereiro de 2022 começou uma guerra. Isso é um absurdo. Essa guerra já está acontecendo desde 2014. E se quisermos olhar de forma historicamente mais adequada, talvez possamos recuar ainda mais. São cadeias de causas complexas. Mas por causa dessa arrogância, desse moralismo, dessa presunção, nós somos os bons, contradições proibidas, o pensamento ficou tão bloqueado que no fim acabamos com essa confusão que hoje é a política. E a Suíça também. Nós também seguimos cegamente por esse caminho unilateral. A partir da compreensível indignação pelo fato de um grande país simplesmente invadir outro, também acho isso inaceitável. Não há como justificar que os russos simplesmente invadam a Ucrânia. E é natural se revoltar com isso e dizer, meu Deus, que país tristemente lamentável. E não é de se estranhar que tantas pessoas desconfiem da Rússia. É um país enorme. E o que aconteceu na União Soviética nos últimos 80 anos não é algo tão distante assim. Também não é exatamente uma grande medida de construção de confiança em relação aos estados bálticos ou a outros países que, por exemplo, sofreram mente sob esse jugo Grau. Mas quero dizer, não dá simplesmente para se contentar com essas ideias emocionais. É preciso discutir, mergulhar na história e perguntar, agora temos uma guerra. Terrível, ninguém quer isso. O que fazemos agora?
Escalamos ou tentamos reduzi-la ou ampliá-la. E foi isso que me convenceu em Viktor Orbán. Desde o início, ele se posicionou como húngaro, um povo que também sofreu sob os russos ao longo da história, sob os soviéticos repetidas vezes. Portanto, esse é um tema de qualquer suspeito poder se aconchegar a alguém. Na verdade, é uma insolência disso, uma presunção. Frechheit, so etwas überhaupt ihnen vorzuwerfen, eine Anmaßung. Hat gesagt, wir müssen diesen Krieg doch. Ele disse, precisamos acabar com esta guerra. Ela não é justificável. Claro que não. Mas não se trata de moralismo. Trata-se de encerrar esta guerra. Trata-se de reduzi-la. Essa é a minha observação. Que nossa mídia e também nossa política, inclusive a política suíça, que já abriu mão da neutralidade, na verdade, fizeram de tudo para ampliar essa guerra. Eles, na verdade, apostaram tudo. Pensaram, esses russos são todos incompetentes. E o Putin, esse é um sujeito inflado, um autocrata do poder, e assim por diante. Eles mostraram que agora estão lutando na Ucrânia, como disse um senador americano, até o último ucraniano. Eu sentei à mesa com militares e pesquisadores americanos. Já em outubro de 2022, eles diziam como pretendiam dividir a Rússia, como a Iugoslávia, como a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Pensei comigo, é como estar num jantar com açougueiros em casa, que já discutem qual é o pedaço de filé mais suculento, embora ainda nem tenham capturado o boi. Essa presunção, essa arrogância. Mas enfim, nada de novo sob o sol. É por isso que precisamos de um discurso crítico. E foi o que me defendeu. A mídia falhou essa chamada conferência de paz no Bergenstock, para a qual os russos nem sequer foram convidados. Sim, é claro que a Suíça falhou, embora eu naturalmente não vá criticar a Suíça diante de um jornalista estrangeiro, mas sim defendê-la. Certa vez, participei de um debate na Conferência de Valdai, na Rússia, e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores me acusou de que a Suíça era um caso lamentável e que teríamos violado a neutralidade. Então eu disse à senhora Zakharova, o que quer dizer com isso, que a Suíça não é mais neutra? É uma audácia afirmar algo assim. É claro que a Suíça é neutra, eu disse a ela. Há 500 anos não atacamos nenhum outro país. Nosso exército nunca mais ultrapassou as próprias fronteiras. E em segundo lugar, não fornecemos uma única arma à Ucrânia. Terceiro, quanto às sanções, concordo com você. Nós participamos disso, estamos envolvidos nessa guerra econômica contra a Rússia. Acho que isso é um erro de política externa da Suíça. Mas há também alguns outros países que cometem erros de política externa, por exemplo, a Rússia. É claro que a Suíça também se perdeu nesse ponto. Mas eu não sou do tipo que levanta o dedo moral e diz que idiotas temos na política que não percebem isso. Eu simplesmente digo, nós, como jornalistas, falhamos. Alimentamos essa unilateralidade e mesmo eu na Weltwoche não consegui mudar essa narrativa, nem fazer algumas pessoas refletirem sobre isso. Talvez isso seja uma superestimação de si mesmo, mas essa deve ser a tarefa. Como jornalista, é preciso mostrar o outro ponto de vista e dizer, espere um pouco, a Suíça precisa continuar neutra. Não podemos organizar conferências de paz apenas para um lado. Isso seria uma ruptura com toda a nossa tradição de neutralidade. Esse continua sendo o grande problema. Hoje também na Alemanha, ou com a guerra no Irã, com todo o conflito no leste, que todos os políticos na Suíça, na Alemanha, em toda parte, têm a sensação de que precisam se meter em tudo. Em todo lugar, querem ser árbitros. Em todo lugar, querem dar notas. Estes são os bons. Aqueles são os agressores. Aqueles são os maus. Este tem razão. Especialmente os europeus, que causaram tanto mal ao longo de sua história, embora também tenham feito coisas boas, coisas fantásticas. Mas é claro, com esse imperialismo que antes se praticava com navios e exércitos. Hoje é o imperialismo moral, em que se colocam em posição de superioridade. E eu digo, como suíço, como político suíço, na política externa, sobretudo quando o mundo está tão conturbado como hoje, nesse caos todo, já há gente demais se metendo.
Falar é prata, calar é ouro. Mas isso também vale para alguns amigos na Alemanha, que acham que precisam se intrometer o tempo todo. O que é, afinal, essa ânsia alemã de se manifestar? Gostam de ser grandes, mas hoje é preciso mais gostar de ser pequeno na política e na mídia. Você também conversou com o ex-chanceler federal Gerhard Schröder. Ele está entre aqueles que, logo após a invasão russa, ainda em fevereiro de 2022, tentaram reunir as duas partes à mesa para encerrar essa guerra. O que ele lhe disse? Que impressão você teve? Então, Gerhard Schröder, é preciso dizer, eu fui, há um tempo, editor-chefe do Welt, quando Gerhard Schröder ainda estava nos últimos meses, praticamente no último meio-ano, no último ano de seu mandato como chanceler. E a editora Springer, muito grato por ter podido trabalhar lá, uma experiência fantástica, colegas incríveis e tudo mais. Cheguei lá com a fama de, agora vem o direitista da Suíça, o conservador, aquele que apoia aquele tal de Blocker, do SVP. Era algo um pouco inquietante. E uma das minhas primeiras ações no cargo foi sempre defender Gerhard Schröder por sua política da agenda. No começo, os colegas do Welt ficaram completamente perplexos. Eles acharam que era algum tipo de brincadeira irônica, que eu estava tentando, quer dizer, era impossível que esse couple, esse conservador, pudesse elogiar o chanceler social-democrata. Mas eu, claro, rebati com firmeza. O chanceler Brioni é realmente bom. Ascensão social, ele conseguiu. Isso é o ideal da mobilidade social. Então tenho grande respeito pelo chanceler Schröder. Para mim, um político teve a força de colocar Allardyce. Ele disse, agora precisamos salvar a Alemanha com a política da agenda. Mas então, provavelmente, perderemos a eleição. Perderemos o partido, eu perderei meu cargo, mas assumo esse risco. E ele realmente fez isso, com uma campanha eleitoral incrível, até aquela noite memorável diante da televisão, com aquela apresentação um pouco exagerada. Então, muito respeito. E nessa questão da Ucrânia, nesse fiasco da Ucrânia, eu simplesmente nunca entendi porque, na verdade, a República Federal da Alemanha, há lá tantas pessoas altamente inteligentes, muito mais do que na Suíça. A gente não imaginaria isso. Bem, quando se tem 80 milhões de habitantes, é inevitável que haja mais pessoas inteligentes. Não sei se proporcionalmente à população isso seria diferente. Talvez seja mais ou menos igual. O fato de não terem aproveitado esse trunfo que era o Schröder, mas sim de tê-lo praticamente rebaixado desde o início, ridicularizado porque ele tinha uma posição conciliadora. Afinal, é preciso conversar com ambos os lados. Ele não disse, maravilha, agora vamos erguer a bandeira da Rússia e meu amigo Vladimir fez tudo certo. Pelo contrário, ele condenou. Não, essa guerra foi um erro. E foi um erro. Eu também diria isso, foi um erro. Mas talvez tenha sido um erro inevitável, um erro trágico. Cuidado com a arrogância. E em vez de terem aproveitado ele para contribuir de forma construtiva, acabaram o combatendo, fazendo uma verdadeira caça às bruxas contra ele. Isso mostra que toda a opinião pública, a política, se armou até os dentes e se lançou nessa guerra, com uma postura quase entusiasmada pela guerra e também com um certo cinismo bélico. Pois, na verdade, ninguém aqui estaria disposto a lutar na Ucrânia. Sempre se dizia apenas, é a nossa liberdade que está sendo defendida lá. Essa é a maior falácia de todas. Se eu fosse ucraniano e ouvisse esses discursos de domingo, sim, a Ucrânia está defendendo a nossa liberdade, eu ficaria indignado. Tá bom, se estamos defendendo a liberdade de vocês, que tipo de sujeitos tristes vocês são então? Por que não vestem o uniforme? Por que temos que morrer por vocês? E o fato de o presidente ainda alimentar essa narrativa, estamos lutando por vocês. Por que lutar? Por que ele luta, se fala sério? Então todos nós deveríamos ir lutar imediatamente. E aí se percebe a falta de seriedade de toda essa retórica gloriosa, essa falsidade. A falsidade não é honesta.
E Schröder, é claro, acabou inevitavelmente caindo nessa zona de combate. É evidente que talvez nos últimos anos ele tenha se aliado demais à sua atuação na Rússia, a ponto de terem feito dele praticamente um simples advogado, executor de ordens e recebedor de dinheiro. Por causa de sua atividade. Mas também aí de novo, sabe o que está faltando? Não vou usar a Alemanha como exemplo. Isso vale também para a Suíça, vale para todos. É a falta de pragmatismo. Mais uma vez, se fez aqui um tribunal moral. Esse Himmel, esse terrível Schröder, que pegou dinheiro dos russos. Isso é moralismo, não é mais inteligência. Welchen Anteil Na sua opinião, qual foi a participação de Gerhard Schröder nas negociações de paz em Gomel, na Bielorrússia e em Israel? Bem, essa é justamente a pergunta original, que eu acabei contornando um pouco com o seu desvio. Acredito que Schröder certamente goza de grande prestígio junto a um político como Vladimir Putin, ainda hoje. Ele mesmo reafirma isso repetidamente em declarações públicas. E o simples fato disso já é naturalmente uma expressão ou um indício de que ele pode desempenhar um papel importante. A Alemanha é um país absolutamente decisivo para a Rússia, uma ponte essencial de entendimento e cooperação. E eu acredito que ele teve um papel muito significativo. Eu poderia quantificar isso agora? Não, aí eu ficaria sem resposta. Mas se eu fosse um político em uma situação dessas, eu me perguntaria como posso utilizar ao máximo o recurso que é Schröder, no sentido do interesse nacional da Alemanha. E eu acredito que só voltaremos a esse ponto. E aí voltamos também a essas estruturas transnacionais, a essa política de alto nível, a esse distanciamento, a todas essas abstrações retóricas às quais se entregaram. Sim, a guerra pela liberdade, e trata-se do bem contra o mal. Precisamos voltar a aprender, e sobretudo na UE alguns precisam aprender isso, inclusive na Alemanha. Quais são, afinal, nossos interesses nacionais? Será que uma guerra com a Rússia, mesmo que seja uma guerra por procuração, está no interesse da Alemanha? Uma guerra no Oriente Médio, deve ser no nosso. Aí chegamos a Buchwein, Klaus von Donani, aos interesses nacionais, ao antigo prefeito de Hamburgo, que também insiste em que essa dimensão volte a ter mais peso e que é preciso se despedir dessas abstrações de grande escala. Defendemos o bem, a democracia, a liberdade, esses valores maravilhosos. E qualquer um que discorde disso, logo se revela um desumano. Talvez seja preciso baixar um pouco o tom da retórica, voltar ao chão, voltar para onde este país está, digo isso como um grande admirador da República Federal, voltar para o lugar onde este país realmente se encontra. E eu mesmo, como disse, tenho parte da minha família vinda da Alemanha, um país que de forma admirável se reconstruiu após 1945 e desde então resistiu a todas as tempestades da história, com pragmatismo, com força, com desempenho, assumindo novamente o fardo da reunificação. Mas é justamente isso. Nada é mais difícil de suportar do que uma sequência de bons dias. Aí se começa a perder o contato com a realidade, a moralizar, a esquecer os próprios interesses, a ficar presunçoso. E agora se percebe isso da maneira mais dura. A economia está no chão. A indústria já não é mais competitiva porque os preços da energia dispararam. Quisemos nos tornar independentes da Rússia, mas acabamos totalmente dependentes dos Estados Unidos. E agora ainda temos essa confusão no Estreito de Hormuz, para dizer de forma um pouco contida. E eu simplesmente acho que isso é como uma espécie de quimioterapia da realidade pela qual alguns desses sonhadores estão passando. E no fim, somos todos nós. Porque quem os elegeu, afinal? Fomos nós. Então sim, não adianta xingar arrogantemente essas pessoas, mas sim perguntar, quem colocou esses indivíduos lá? Agora estamos todos sendo trazidos de volta com força ao chão da realidade. E eu estou confiante de que esse é um processo salutar,
ainda que doloroso e difícil. E eu gostaria que não precisássemos de guerras e coisas assim. Mas isso já é moralismo de novo, quando falo desse jeito, quase pastoral. Sie haben gesagt, Deutschland. Você disse que a Alemanha é um país muito importante, também na guerra da Ucrânia. O que o senhor teria esperado do governo federal? Also Deutschland ist einfach mal das interessanteste Land. Além disso, a Alemanha é simplesmente o país mais interessante de todos. Eu diria que a Alemanha é, junto com a Suíça, o país que mais me atrai. A Alemanha sempre me fascinou. Sou um verdadeiro fã da Alemanha. Pode soar um pouco ridículo e condescendente, e o alemão pode pensar que um suíço quer se aproximar demais, ou que agora vêm os suíços com seus abraços e acabam sendo quase um pouco invasivos. Digamos assim, a Alemanha me fascina, mas não me iludo achando que entendo completamente como tudo funciona lá. Zu verstehen, wie Deutschland da in allem funktioniert, ist ein sehr kompliziertes Land, ist ein komplexes Land. É um país muito complicado, um país complexo, com uma história e com rupturas que não são fáceis de administrar, especialmente quando esses rompimentos históricos são constantemente lembrados por seus vizinhos e amigos em cada reunião da UELA, e os alemães são repetidamente criticados. Portanto, a Alemanha é certamente um país muito, muito interessante e fascinante. Um país que é, como já ouvi dizer, um divã ocidental oriental. Ein westöstlicher Divan ist, wie das, glaube ich, schon Goethe einmal Also geschrieben Então lembro de Senhardiju. Ist es das? Ja, klar. Deutschland ist doch die natürliche. Claro, a Alemanha é a escolha natural, depois de sempre ter querido um lugar ao sol e de querer participar nesse zoológico de predadores dos grandões, acabou quebrando a cara. Essa política de grande potência fracassou estrondosamente, por culpa própria e por causa dos vizinhos. Deveríamos ter aprendido um pouco com a história. Agora somos humildes. Agora não queremos mais nos engrandecer. Agora somos a estação de terapia. Jetzt sind wir die Therapiestation. Jetzt sind wir sozusagen das Agora somos, por assim dizer, a casa de repouso para os outros que estão doentes no mesmo hospital. E nós mesmos já precisamos de 2 guerras mundiais para nos curar disso. E não pertenço àqueles que colocam toda a culpa nos alemães. É sempre preciso mais de uma parte para causar uma catástrofe tão imensa como a do século XX na Europa Central. Mas a Alemanha é o lugar natural de entendimento e mediação, por assim dizer, a grande Suíça, a Magna Helvetia. Por isso também digo, a Alemanha deveria na verdade tornar-se neutra, à semelhança da Suíça. Pelo menos deveríamos discutir isso, em vez de descartar a ideia de forma arrogante. Zumindest sollte man mal darüber diskutieren, ohne das gleich wieder hochmütig wegzuwischen. Stattdessen sagt Em vez disso, o chanceler federal Friedrich Merz diz: queremos voltar a ser a maior potência militar da Europa. O que você acha disso? Die Frage ist halt immer, ob man das wörtlich. A questão é sempre se devemos levar isso ao pé da letra e a sério. Há vozes na minha cabeça que dizem, tudo bem, Friedrich Merz está perdoado, não é? Afinal, ele é alemão. Eles exageram em tudo. Talvez precisem exagerar para se colocarem nesse estado emocional de exceção e, assim, fazerem o que é realmente necessário. Não se trata de capacidade de guerra, nem das forças armadas convencionais mais poderosas, mas já seria bom se a Alemanha voltasse a ter uma Bundeswehr capaz de se defender, de realizar manobras decentes e assim por diante, onde tudo funcione e onde se possa de forma convincente defender o próprio país em caso de guerra. Que existam grandes deficiências nesse aspecto, isso Merz, assim como outros políticos alemães, reconheceu corretamente. Deutsche Politiker richtigerweise erkannt. Die Frage ist nur, was macht man dann? A questão é apenas, o que se faz então? Com que motivação se faz isso e com quais instrumentos de política financeira? E aí já estamos novamente em outra zona problemática que precisa ser levada em conta. Bem, eu tendo a pensar, talvez porque não moro na Alemanha, não sou cidadão alemão e não estou diretamente exposto a isso, que como suíço, fico naturalmente em um modo mais conciliador. E digo, tudo bem, ele está exagerando agora, mas não é culpa dele, afinal, ele é alemão. Vamos ver o que há de sensato no que ele diz e tentar tirar o melhor disso. Foi assim também que aprendi com meus avós, que viveram a vida toda na Alemanha, embora fossem suíços residentes no exterior. Sie haben vorhin die Você mencionou há pouco o Estreito de Hormuz, a guerra contra o Irã.
Trata-se de uma guerra de agressão contrária ao direito internacional? Muito bem, eu já nem opero mais com esses termos, porque digo, o direito internacional, isso na verdade nem existe. O direito internacional é uma ficção nobre. Não quero soar cínico. Claro que sou a favor da tentativa de não deixar que, entre os Estados, prevaleçam simplesmente a lei do mais forte e a violência. Mas espero não ser tão ingênuo a ponto de imaginar que possa haver relações jurídicas entre Estados como existem dentro de um Estado. O direito internacional em si, não sou jurista, não existe, porque em primeiro lugar não foi criado pelos povos, mas por quem quer que seja. Um plebiscito ou algo do tipo são apenas acordos, regras, tratados. Claro, existe a Carta da ONU, que porém não é mais do que um simples postulado, um acordo entre nós ou uma exigência moral. Ou seja, não deveríamos atacar outro Estado agora. Para que algo assim se torne direito, uma definição de lei, algo vinculante, é necessária uma instância capaz de fazer cumprir o direito. E nós não a temos. Não existe um Estado acima dos Estados. Nenhum superestado, nenhum Estado mundial, que, por assim dizer, considere todos esses conflitos interestatais como disputas internas entre cantões e, se necessário, impõe essas normas jurídicas com uma força policial central. Isso não existe. Portanto, não existe direito internacional. Mas isso não significa que não se deva tentar regulamentar essas questões. Que os juristas e os especialistas debatam se algo é ou não uma violação do direito internacional, ou mesmo se o direito internacional realmente existe. O essencial é, desde que existem seres humanos, existem guerras. Nunca um agressor afirmou estar violando o direito internacional. Na maioria das vezes, é preciso haver dois lados para um conflito. Mas é sempre necessário observar quem participa desses conflitos, quais são as posições de cada um. E no fim das contas, é preciso restabelecer a paz, encontrar uma solução. E essas disputas sobre quem tem razão não levam muito adiante. Quem começou essa guerra? De onde veio a faísca inicial, de Israel ou de Washington? Se eu soubesse, eu me consideraria, em sentido amplo, pertencente ao pensamento conservador, embora eu seja, na verdade, um eclético. Há também pessoas que dizem que agora estou mais à esquerda novamente. Eu certamente sou alguém de mentalidade mais burguesa, situado à direita do centro, e também me sentei no lado direito do nosso respeitável parlamento em Berna. Ou seja, avaliar exatamente como, por quê, com base em quais motivos e ações específicas essa guerra surgiu, é algo muito, muito difícil. E no Oriente Médio lidamos de qualquer forma com uma zona problemática, na qual o conservadorismo significa já é difícil compreender as circunstâncias suíças, os diferentes interesses, quanto mais difícil é então nessa região tão complexa. Bem, existem simplesmente constelações de forças, há também conflitos, guerras, vários massacres que já ocorreram. Existe um Estado como o Irã, existe Israel. Tudo isso ainda é sobrecarregado por questões religiosas. O quanto, é difícil dizer, é uma estrutura complexa. Que os americanos travem uma guerra contra o Irã em algum momento, que Trump tenha ousado fazê-lo agora dessa forma, também não é novidade. Os americanos já disseram muitas vezes, todos os presidentes americanos desde Reagan afirmaram que com a chegada desse regime dos ayatolás, surgiu um inimigo dos Estados Unidos. E por outro lado, os Estados são chamados de Grande Satã, e Israel é o Pequeno Satã. E essas são simplesmente constelações de inimizade que agora neste momento vieram à tona. Agora pode-se dizer, quem puxou quem para dentro disso? Eu também só sei o que a mídia escreve e o que os políticos dizem. E o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Rubio, disse que a situação era a seguinte: depois do enfraquecimento dos aliados iranianos no Líbano, na Síria e no Hamas, ou seja, desses representantes dessas quintas colunas, Israel teria entrado na guerra por medo de que os iranianos tivessem uma bomba atômica ou algum tipo de arma de destruição em massa.
Uma oportunidade favorável, e nós, americanos, seguimos junto, porque caso contrário, também teríamos sido alvo de retaliação. Muito difícil de avaliar. Claro que todos os alarmes disparam. Armas de destruição em massa, já ouvimos tudo isso antes. Mas pelo que entendo, posso estar errado, o Irã também não é um estado sui generis. Quando, há meio século, se faz uma ameaça de aniquilação contra outro país, com os respectivos representantes, forças militares, e ainda se tenta colocá-la em prática, então, bem, assim não se conquista exatamente a amizade de outros estados. Isso também precisa ficar claro. Claro que em Israel também há algumas pessoas de quem não se gosta muito, mas acho extremamente difícil, mais uma vez, vir da Europa, bancar o dono da verdade e dizer quem são os bons e quem são os maus. Mas como analista, o senhor certamente tem uma ideia do que realmente está em jogo. Trata-se da proteção de Israel? Trata-se do petróleo? Ou trata-se de impedir que os países do BRICS se fortaleçam e, sobretudo, que a China não se fortaleça? Und vor allem China natürlich nicht. Trata-se, na verdade, de um pouco de tudo. Sempre se trata de poder, sempre se trata de petróleo, trata-se de zonas de interesse. Mas o que estamos observando agora é basicamente a consequência do colapso da hegemonia exclusiva americana, por assim dizer, após a Guerra Fria. Depois do colapso da União Soviética e da queda do Muro de Berlim, os americanos permaneceram quase 30 anos incontestavelmente no topo. Agora percebe-se que eles já não têm mais a mesma força. Já não são mais tão poderosos. Ainda são muito fortes. Quão fortes é difícil dizer, mas não tanto quanto antes. A Rússia recuperou terreno, a China está na pista de ultrapassagem, outros países, como a Índia, também os chamados BRICS, e ainda outros, como o Vietnã e assim por diante, já não são mais tão pobres como foram um dia. E é por isso que vemos aqui um novo equilíbrio nas relações de poder internacionais. E esses conflitos, tanto na Ucrânia quanto agora no Oriente Médio, são certamente uma expressão dessas relações de poder. É assim que eu entendo, mas também, veja bem, observo simplesmente que isso é uma impressão que se formou ao longo de muitas décadas. Naturalmente, temos noticiado sobre essa situação no Oriente Médio, como devemos avaliar o Irã, como devemos avaliar Israel. Um é uma democracia, o outro é um Estado religioso, uma teocracia. Uma teocracia que persegue certos objetivos que eu diria serem quase metafísicos. Isso sempre me faz lembrar, embora, claro, eu esteja aqui me aventurando como um diletante em política externa, estou apenas compartilhando um pouco dos meus pontos de referência. Para mim foi importante a análise de Henrik Kissinger. Ele disse que na política externa é sempre preciso se perguntar: com quem estou lidando? Estou lidando com um ator racional, que dentro de uma configuração de poder, talvez um pouco alterada, busca a estabilidade de todo o sistema? Ou estamos lidando com alguém que tenta derrubar uma ordem para, de certo modo, reorganizar uma região ou o mundo inteiro segundo seus próprios princípios? Ele disse então, Napoleão e Hitler são claramente estados revolucionários que queriam derrubar uma determinada ordem e subvertê-la de acordo com seus princípios. Henry Kissinger, que também fez doutorado sobre o Congresso de Viena. Esse é o livro Diplomacy, que é, por assim dizer, sua obra principal. E o outro foi o livro preliminar sobre o Congresso de Viena, no qual ele analisou exatamente essas questões do equilíbrio de poder. Para mim, por exemplo, essa é agora a questão com o Irã. Israel, na verdade, não fez nada de mal ao Irã em 1979, quando o governo foi derrubado e o líder revolucionário Khomeini chegou ao poder. Mas desde o primeiro momento, os iranianos, se bem me lembro, declararam a eliminação da entidade sionista, ou seja, a negação da forma de Estado como uma espécie de dever de Estado.
E isso é naturalmente, do ponto de vista de Israel, uma situação completamente impossível. Como é que se pode chegar a um compromisso com alguém assim? Não eram apenas declarações de fachada. Agora, é claro que há novamente uma história anterior sobre por que os mulás chegaram ao poder no Irã. Os americanos também desempenharam um papel pouco honroso nisso. Mas no fim das contas, talvez essa discussão não leve a lugar algum. É preciso se perguntar: o que podemos fazer do nosso ponto de vista? O que deveríamos realmente fazer para desempenhar um papel sensato aqui? E eu digo simplesmente como suíço, nós não podemos acabar com essa guerra. Também não podemos decidir quem são os bons e quem são os maus. Devemos, com a maior humildade e também com respeito, afinal fomos poupados, felizmente não estamos nem na situação do Irã, nem na de Israel, perguntar: o que essa guerra significa para nossos interesses nacionais, para nossa energia, para nossa economia? Que contribuição a Suíça pode oferecer com sua neutralidade? Was kann die Schweiz für einen Beitrag leisten mit der Neutralität? Wie können wir hier zu einer Befriedung der Verhältnisse führen? Como podemos alcançar uma pacificação das circunstâncias aqui? Se o Irã conseguirá ou não se integrar a uma ordem estável, com um Israel que é como é, veremos. Mas claro, no meu íntimo, meu coração naturalmente se inclina mais para Israel do que para os mulás. E devo dizer que fico um pouco surpreso quando observo parte do jornalismo. Tenho a impressão de que, para alguns comentaristas, Trump e Netanyahu são, na verdade, monstros maiores do que esse governo em Teherã. Nunca estive no Irã, conheço apenas as reportagens da mídia, não estudei tudo em detalhe, mas o que acontece lá é, em parte, um verdadeiro eclipse solar. Zum Teil Sonnenfinsternis, was dort passiert. Aber eben, jetzt bin ich auch schon wieder im Moralisieren, sollte man nicht tun. Mas veja, agora já estou moralizando de novo. Não deveria fazer isso. Mas acredito que é um conflito complexo. Não se deve simplificar demais com essas avaliações e atribuições de notas. Trump e Netanyahu se enganaram? Há muitos indícios nesse sentido. Mas no momento, todas essas opiniões, esse é, por assim dizer, o discurso predominante. Trump e Netanyahu, o maior fiasco. Quando se ouve alguns analistas, inclusive aqueles que eu respeito muito, tem-se a impressão de que já na primeira semana eles sabiam quem havia perdido a guerra e quem iria vencê-la. Quando eu me contenho, é porque defendo a cautela ao julgar guerras. Lembro-me, em outubro de 2022, havia muitos que estavam convencidos de que a Rússia estaria derrotada já em fevereiro de 2023, ou até mesmo em outubro de 2022. Difícil dizer. Enfim, há grandes riscos. Há muitos indícios de que as coisas não aconteceram da forma como os americanos e os israelenses imaginaram. Mas como sempre em tempos de guerra, é muito difícil separar fatos, propaganda, confusão e incertezas. Portanto, é preciso olhar com humildade para o que podemos realmente influenciar em nossos próprios países. Wenn Sie den Quando o senhor observa a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, em torno do Irã, esses conflitos estão interligados? Trata-se de um único grande confronto sobre a continuidade do mundo unipolar contra as forças que buscam um mundo multipolar? Eu não considero Trump um defensor do mundo unipolar. Acho que isso é verdade. Também acredito que é preciso abstrair um pouco da análise das pessoas. Embora possa haver exceções, por exemplo, quando um determinado país tem um regime muito específico. Tomemos a Alemanha nazista com Hitler. Nesse caso, a figura do líder do Estado é naturalmente absolutamente decisiva para todo o caráter de uma comunidade. E é claro, somos marcados por essa experiência histórica. Por isso, tendemos a julgar outras situações com esse mesmo molde. Mas a minha visão sobre Trump é, na verdade, diferente. Eu digo que os americanos elegeram um outsider que se candidatou com a frase: "Vou acabar com todas essas guerras sem sentido." Agora surge a pergunta: o que realmente aconteceu com Trump? Ele se tornou uma caricatura de si mesmo? Ou será que não estamos entendendo o que está acontecendo?
Ainda é cedo demais para julgar, mas os americanos perceberam e Trump venceu as eleições com essa narrativa, com essa mensagem de America First. Ele se colocou contra todo o establishment e disse: não podemos mais travar essas guerras, não podemos mais cometer esses erros. E então disseram que ele era um isolacionista, alguém que só olhava para a América. E eu já havia escrito sobre ele naquela época. Não, atenção. Ele não é um isolacionista. Ele é provavelmente um pragmático. Com certeza não é um político intervencionista neoconservador, como por exemplo John Bolton, seu ex-assessor de segurança. Esse ataca países antes mesmo de conseguir pronunciar corretamente o nome do país em questão. Essa ânsia impetuosa de salvar o mundo, esse idealismo equivocado, para usar uma formulação benevolente de outros presidentes, Trump certamente não tem. Ele é um pragmático. Ele é alguém que trava um tipo completamente diferente de guerra. Agora, é claro que se pode dizer, tá bem, o que ele está fazendo aí? E eu acho que olhando para a política de segurança dele, eu diria que não se trata de uma situação unipolar, mas sim de uma política de esferas de interesse. Doutrina Monroe na América do Sul. Ele diz: Venezuela, absolutamente inaceitável que a Venezuela venda seu petróleo para a Rússia e a China. Esses são nossos rivais geopolíticos. Não são nossos inimigos mortais, mas são rivais. Estão sendo demarcadas áreas de influência? Claro que sim, naturalmente. Esses são os territórios dos predadores. E você precisa prestar atenção aos detalhes para não acabar se metendo no meio disso. E os russos fizeram exatamente a mesma coisa na Ucrânia. Eles disseram: amigos, vocês perderam completamente o juízo. Agora devemos aceitar que a OTAN, não importa por quais motivos, por mais justificados que possam parecer de um ponto de vista subjetivo, nós olhamos isso da nossa perspectiva, a dos interesses nacionais, não das narrativas transnacionais e dessas disfarçadas boas intenções, mas simplesmente dizemos: isso não é do nosso interesse. E se no fim, a OTAN ainda se apodera daquela região de onde vem a nossa cultura, ou seja, a Rus de Kiev e assim por diante. Agora, se os russos têm ou não reivindicações legítimas ali, pelo amor de Deus, a doutrina Monroe é reconhecida pelo direito internacional. Os americanos podem dizer: esta é a nossa área de influência. Com esse tipo de raciocínio, você não chega a lugar nenhum. Então os russos disseram: daqui não passamos. E o Ocidente, e essa é a minha crítica ao Ocidente, o Ocidente, os americanos, os europeus, venceram a Guerra Fria. E quem vence a guerra, praticamente, contra um antigo aliado da Segunda Guerra Mundial? Os russos perderam depois 26 milhões de pessoas, os soviéticos. Eles perderam. É preciso lidar com o perdedor, com cuidado. E claro, se você dá a entender ao perdedor, você é apenas uma potência regional, uma quantité negligible, aí eles voltam de Moscou com a garrafa de vodka e acham que podem nos fazer desistir da ampliação da OTAN para o leste. Em algum momento, eles deixarão de estar enfraquecidos. E então dirão: agora vamos demarcar nossos territórios. Minha suspeita é que Putin foi completamente mal avaliado, justamente porque não houve discussão. Agora se vê em Putin um novo Hitler 2.0. Esse foi praticamente o enredo dos últimos anos. Ele estaria prestes a atacar a União Europeia. Todos já sabem exatamente o dia, a hora e assim por diante em que ele virá. Fico surpreso com o fato de que todos esses que antes não entendiam Putin, agora de repente sabem exatamente o que ele quer. E agora as pessoas se deixam levar por essa ficção. Mas talvez Putin seja um tipo completamente diferente. Segundo Kissinger, ele é simplesmente o nacionalista grão-russo que nessa nova ordem multipolar está demarcando suas reivindicações nas zonas de influência e nas esferas de segurança. E agora surge a grande questão no Oriente Médio. O que é o Irã? O Irã também é um ator racional? E toda essa retórica apocalíptica dos religiosos, dos mulás, dos islamistas é, por assim dizer, apenas uma espécie de bolha ideológica que não deve ser tomada ao pé da letra.
embora eles apoiem pessoas que em Israel não distribuem apenas livros de oração, mas disparam foguetes. Quando negam o direito de existência de outro Estado, não tenho certeza se o Irã se enquadra na mesma categoria que a Rússia. Embora provavelmente o Irã também seja um país com interesses racionais. Mas também um aparato de poder sustentado ideologicamente, que é algo completamente diferente do que se pode observar, por exemplo, em Israel. Embora também lá existam alguns fanáticos religiosos que causam arrepios. E quando a gente se pergunta, pelo amor de Deus, será que eles fazem tudo isso para praticamente prejudicar sua imagem perante a opinião pública mundial? Mas eu acho, por exemplo, errado quando um partido como a AfD na Alemanha de repente se envolve nesse conflito no Oriente Médio dessa maneira e chega até a criticar Israel. Essa não é a tarefa da Alemanha, também não é a minha tarefa, nem a nossa. A nossa tarefa talvez seja esclarecer certos mal-entendidos. Isso quer dizer que o senhor concordaria com o chanceler Merz quando ele diz que agora não é o momento de criticar nossos aliados? Eu diria o seguinte, eu iria ainda mais longe. De qualquer forma, não é o momento de a Alemanha criticar ninguém lá fora. Com que direito, afinal? E não estou falando dos alemães. Não estou falando de você, dos cidadãos alemães. Estou falando de um chanceler. O mundo estava esperando para saber a quem o chanceler alemão iria criticar. Isso interessa a alguém? Produz algum efeito positivo quando o chanceler alemão critica alguém? Isso não traz absolutamente nada. Afinal, o criticado não vai dizer "Obrigado, Friedrich Merz, por me dizer isso. Vou naturalmente implementar imediatamente todas as suas observações." Não, isso só faz mal. E eu acho que é preciso dizer a esses políticos, amigos, agora é hora de ficar de boca fechada. Tentem resolver os problemas do próprio país antes de se inflarem, por assim dizer, como espíritos do mundo e juízes globais que se metem em todas as zonas de guerra possíveis. E eu digo, já é difícil para os nossos próprios políticos, por isso tenho certa compreensão também pelos políticos alemães, que talvez tenham nascido com um senso de missão em New York. Roger Köppel diz que um pouco mais de humildade faria bem aos políticos. Eles não deveriam se desgastar falando sobre os conflitos do mundo, mas sim resolver os problemas em casa. Muito obrigado por esta conversa. Nós, do Contra a Corrente, mostramos a você posições e perspectivas que a mídia de propaganda esconde.